Hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer para o seu áudio sair disso para isso. Um som mais cristalino, definido e de qualidade. Eu me chamo Caio e trabalho com tecnologia há mais de 15 anos, mas entre os meus 15 e 30 eu toquei em várias bandas, foram umas 15 no total, passando por new metal, grunge, metalcore e até mesmo pop rock. E essa vivência com música me ajudou muito a entender áudio e a sempre buscar uma qualidade superior, mesmo quando eu estou trabalhando remotamente ou gravando vídeos aqui para o YouTube. Aliás, se você procurar aqui no canal só vai achar um vídeo com a qualidade de áudio ruim. Foi o primeiro que eu gravei e nem era para esse canal, mas para o DevOps Days. E isso foi bem no meio da pandemia. Eu tive que sair correndo do meu apartamento em São Paulo para o interior e deixei para trás todo o meu equipamento, então eu não tive muita escolha. Desde então, nesses 4 anos de YouTube, eu sempre tive muito zelo com o som. Com o vídeo, nem tanto. E deixa eu te contar um segredo se você quer criar conteúdo. As pessoas até toleram uma imagem ruim, mas áudio ruim é quase impossível. Elas simplesmente não ficam. Então dá pra dizer que pelo menos nesse formato, o áudio é muito mais importante do que o vídeo. Eu mesmo já deixei de assistir muito conteúdo de tecnologia que eu queria aprender, só porque o áudio era cheio de eco e desconfortável. Isso dá dor de cabeça e afasta qualquer espectador. Durante esses 4 anos de canal, eu usei esse combo aqui, o Audio-Técnica AT2020, um microfone condensador junto com a interface Focusrite Scarlett 2.2. Foi um setup que sempre me entregou áudio limpo, definido e profissional, e me atendeu super bem nesse tempo todo. Porém, existe um grande problema nessa solução. Você não consegue ligar esse microfone diretamente no computador. Você precisa de uma interface de áudio para fazer a conversão de analógico para digital, bem como fornecer energia para o microfone via Phantom Power. Eu não vou entrar a fundo nesse assunto porque isso seria algo para um vídeo inteiro dedicado. Então se quiserem mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. A questão toda é que isso tira totalmente a praticidade, e caso eu esteja remoto ou viaje, eu preciso levar a minha placa de som, cabos extras, um microfone e um tripé. Fora que no meu Mac Studio ou no MacBook eu não consigo ajustar o áudio pelos atalhos do teclado devido à falta de um mixer dedicado nos sistemas da Apple. Eu preciso ir até a interface e girar o knob de volume, o que me atrapalha muito diversas vezes. Por conta desses problemas, agora chegou a hora de migrar para uma solução diferente, mais prática e que não dependa de uma interface dedicada. E claro, eu não vou desfazer da minha interface de áudio porque eu ainda uso ela para ligar os meus instrumentos, mas para o dia a dia, no YouTube e no home office, eu queria algo muito mais simples. E aí que entra o Fifine K688, um microfone dinâmico que promete bastante qualidade, mas com uma pegada muito mais prática para quem grava em home studio, produz conteúdo para o YouTube ou simplesmente quer elevar a qualidade do áudio no seu home office. Visualmente, ele lembra muito o Shure SM7B, que é o microfone mais usado em podcasts no mundo inteiro. Ele sempre foi meu microfone dos sonhos, mas como ele ainda passa dos R$ 3.000, sinceramente é algo que é inviável para mim no momento. Então, o K688 chega com uma alternativa acessível que pode entregar qualidade próxima, mas com um custo muito menor. Ah, e a propósito, o áudio desse vídeo todo vai ser gravado com os dois microfones, o Fifine K688 e o Audio-Técnica AT2020. Eu não vou fazer nenhuma edição para deixar ele bem fiel ao que você conseguiria. Eu vou apenas ajustar os volumes, já que são microfones bem diferentes. E aqui embaixo você consegue saber qual microfone eu estou usando em qual seção do vídeo. A caixa vem com manual de instruções, um mini tripé que tem uma qualidade muito boa e vai servir para carregar o microfone para quando estiver fora de casa, um adaptador de cachimbo para conexão em tripé, cabo USB-C e o microfone com shock mount, que é essa pecinha em volta do microfone. Ela serve para absorver os barulhos provenientes de batidas ou vibrações. Ele tem aqui também um botão de mute para quando você quiser ter certeza de que deixou o microfone no mudo, controle de volume e ganho, conector para fone de ouvido para monitoramento de áudio e o mais legal de tudo, ele tem 2 tipos de conexões. Uma XLR, que é a mesma conexão dos microfones como o meu Audio-Técnica, para conectar em uma interface de áudio, e o USB para ligar diretamente no computador. E esse é o ponto mais interessante disso tudo. Eu consigo utilizar esse mesmo microfone em 2 formatos, facilitando muito a minha vida. E ele é plug and play, basta ligar o cabo USB no computador e ele já está funcionando. Não precisa instalar nenhum tipo de software ou driver. Uma coisa que vocês podem ter percebido é que ele não está no mini tripé que veio na caixa. Isso porque eu comprei esse suporte de braço de perfil baixo também da Fifine, o BM88, que tem um organizador de cabos embutido, fazendo com que todo esse setup fique bem mais limpo, deixando a minha mesa livre de cabos e com movimento livre para o microfone. Eu comprei o BM88 e a Fifine me enviou essa unidade do K688 apenas para testes. Não tem qualquer tipo de patrocínio envolvido e eles não têm controle sobre o que eu vou falar aqui, nem vão ver esse vídeo antes de vocês. Como sempre,
Todas as opiniões são minhas, baseadas na minha experiência e nos testes que eu fiz. A qualidade do áudio você já está ouvindo ao longo desse vídeo, mas eu quero aproveitar e falar de dois pontos importantes: a diferença entre os tipos de microfone e o que você pode fazer para melhorar o áudio no seu escritório. De forma simples, existem dois tipos mais comuns de microfones: os condensadores e os dinâmicos. Os condensadores, como o meu Audio-Técnica AT2020, são muito sensíveis e captam todos os detalhes da voz. Isso é ótimo em estúdios tratados acusticamente. O problema é que, por serem tão sensíveis e captarem o som de todas as direções, eles também captam ruídos de ambiente, eco e até aquele barulhinho de teclado ou ventilador. Já os dinâmicos, como o Shure SM7B ou esse Fifine K688 que eu estou usando agora, funcionam de outra forma. Eles são menos sensíveis e focam mais no som que vem de perto, e rejeitam melhor os ruídos do ambiente. Isso faz deles uma escolha excelente para gravações em home office, setups improvisados ou lugares sem tratamento acústico pesado. Comparando condensadores com dinâmicos, não dá para dizer que um é melhor do que o outro. Cada tipo tem a sua aplicação e o seu uso específico. E claro, ainda existem outros tipos de microfone, como os shotguns, que são muito utilizados em filmagem e captação direcional de áudio, ou até mesmo os lavaliers, ou microfones de lapela, que são super práticos para entrevistas e gravações em movimento. Ou seja, mais do que procurar o melhor microfone, o importante é escolher o microfone certo para o seu uso. Agora, de nada adianta ter um ótimo microfone se você grava em um cômodo que não ajuda na acústica. O som vai sempre bater em superfícies como chão, teto e paredes e depois refletir de volta. E é isso que cria o que a gente conhece como eco ou reverberação. Quanto mais lisas e duras forem essas superfícies, maior vai ser esse efeito. E é por isso que, por exemplo, quando você canta no banheiro, o som parece muito mais alto e cheio, mas ao mesmo tempo fica artificial, porque as paredes de azulejo refletem tudo. E existem materiais próprios para tratamento acústico, mas infelizmente eles costumam ser muito caros. A boa notícia é que dá para melhorar bastante utilizando coisas simples do dia a dia. Olha só, posicione, por exemplo, o microfone bem perto da boca. Quanto mais próximo, mais clara a voz e menos o ruído do ambiente é captado. Só cuidado para não encostar e nem respirar direto do microfone. Use um pop filter ou espuma. Eles ajudam a cortar estalos e respiração. No caso do Fifine K688, ele já vem com uma espuma aqui, que resolve muito bem. Feche as cortinas durante a gravação. Tecidos, eles ajudam a absorver o som e reduzem bastante o eco. Trate o chão e o teto. O teto é bem difícil, mas no chão, um tapete simples já corta bastante a reverberação. Prefira fone de ouvido ao invés de caixa de som, já que aí você evita que o microfone capture o som externo junto com a sua voz. Evite também paredes lisas e cruas. Decore com quadros, estantes, papel de parede grosso ou qualquer coisa que absorva som. Pensa no banheiro, é só azulejo liso e o eco é absurdo. Utilize também espumas em cantos críticos, como por exemplo, onde duas paredes se encontram com o teto. É a área onde o som acumula mais. Não é obrigatório, mas ajuda bastante a tampar essa região. Os painéis zipados, além de serem decorativos, podem ser muito úteis. Só garanta que eles tenham espuma entre as ripas, porque madeira pura não absorve o som. Com essas dicas simples, dá para melhorar muito a qualidade do áudio sem gastar com materiais profissionais. Somadas a um bom microfone, você já vai ter um som muito mais agradável e profissional. Voltando ao Fifine K688, tiveram alguns detalhes que eu não gostei. Ele tem uma saída para fone de ouvido, mas essa saída já entrega automaticamente o monitoramento de áudio, ou seja, você vai ouvir tanto a sua voz quanto a saída de áudio do computador. Seria bom que isso fosse selecionável. O botão de mudo e os controles de volume só funcionam caso você esteja utilizando ele via USB. Via XLR não tem como controlar diretamente pelo microfone, o que até faz sentido, mas seria bom ter essa opção também. O shock mount ele é meio bruto, ele é bem funcional, mas podia ser um pouco mais discreto. Eu até vi um modelo 3D de suporte para imprimir, porém eu perderia a absorção de choque e eu não acho que isso seja uma boa escolha. Esse próximo detalhe não é bem algo que eu não gostei, mas uma informação que serve para qualquer tipo de microfone. Ao ligar esse microfone via USB, o pré-amplificador utilizado é o que já vem embutido no microfone. Porém, ao ligar via XLR em uma interface de áudio, você, na maioria das vezes, vai ter um preamp de qualidade muito melhor, fazendo com que o som tenha uma qualidade superior. Bem, eu falei que o Shure SM7B custa na faixa dos R$ 3.000, certo? Mas e o Fifine K688? Esse microfone fica em torno de R$ 350, ou seja, perto de 10% do valor do SM7B. E sinceramente, ele entrega muito mais do que 10% da qualidade daquele Shure. Para ouvidos não treinados, dificilmente alguém vai perceber toda essa diferença.
O BM88 também está na faixa dos R$350, e se você quer comparar ele com, por exemplo, o Elgato Wave SLP, que custa em torno de R$730 sem contar com impostos, a escolha fica bem fácil. Eu já conhecia a Fifine e acompanhava os produtos deles há algum tempo, e até agora eu estou gostando bastante. Tanto que vocês vão começar a ver o K688 em vários vídeos aqui no canal, já que ele vai substituir o meu AT2020. Na minha opinião, só a versatilidade dele já faz valer a pena. Áudio é uma das minhas grandes paixões e é um assunto que eu realmente gosto demais. Então, se vocês quiserem ver mais conteúdos relacionados a áudio aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar trazer aqui para vocês esse tipo de conteúdo. Eu queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal. Vocês fazem com que essa jornada aqui seja muito mais agradável. Se você não é membro do canal, considere virar um ou apoiar pelo Ko-fi. Com isso, você me ajuda a trazer mais conteúdo relacionado à tecnologia e tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal só para membros no Discord. Lá você pode sugerir e tirar as suas dúvidas. Espero que tenham gostado desse vídeo, nos vemos numa próxima e valeu!